Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Marcelo Cardoso aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, peço para você se inscreve aqui. Aqui vai aparecer aqui, ó. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para você receber aí os próximos vídeos no seu celular aí quando eu tiver terminado de gravar qualquer vídeo sobre esse tema de Isaías ou sobre qualquer outro. Vou povoar bastante esse canal com bastante temas. Vou colocar aqui trechos de livros, resenhas, leituras de artigos. Será bastante legal aí nos próximos dias. Acompanhe. Por enquanto estamos aqui fazendo nossas reflexões no livro de Isaías. E o último vídeo eu falei do capítulo 6 e agora vou entrar no capítulo 7. Então fica ligado aí com a gente na tela que eu vou colocar para vocês aqui o texto e vou ler com vocês. O capítulo 7 também é bastante pequeno. Eu não vou ler ele todo, mas dá para a gente ler uns trechos um pouco mais longos para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Qual é o trecho histórico que Isaías narra com a sua profecia pelo capítulo 7 e continua, já digo para vocês, tem continuidade no capítulo 8. Parece que a história ali, ela continua. Então, o capítulo 7 e o capítulo 8 estão aí meio que ligados na mesma narrativa, tá bom? Então, acompanhe comigo aqui na tela. Muito bem, olha aí. Vamos ler aqui Isaías capítulo 7, como você pode ver aqui, estou destacando agora em azul. Nós vamos ler o versículo 1. Acompanhe comigo aqui no cursor, ó. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, que também vai ser chamado de Efraim, tá bom? Aqui no texto, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. E agora, versículo 2: quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, tá vendo? Que é no caso aqui Israel, o coração de Acás, que é o rei de Judá e Jerusalém, né, com a capital Jerusalém, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho Sear-Jazub, que nomezinho, hein? Encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses dois tocos de lenha fumegante. Olha como eles se referem aos reis da Síria e de Israel. Por causa do furor da ira de Rezim da Síria e da Síria, do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Então, até aqui, a gente lê e eu continuo explicando para vocês rapidamente o que está acontecendo aqui. Então, você pode perceber que está tendo aqui uma guerra. Os comentaristas não têm aí a precisão de em que momento dessa guerra Isaías está narrando. Se a guerra já começou, se está no final, se está no meio, mas a guerra provavelmente já deve ter começado. Você percebe que aqui no contexto você tem o reino, o povo de Israel dividido, que foi dividido lá quando Roboão, não é, filho de Salomão, ele ouviu seus colegas mais jovens, tomou uma atitude política bastante errada, o povo se insatisfez com o seu reinado e dividiu. Viraram dois povos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com a maioria das tribos, que eram 12 no total, né? Se não me engano foram 10 ou 9 tribos e meia para o Reino do Norte, e o Reino do Sul ficou com as restantes. O Reino do Norte é chamado de Israel e tem a sua capital Samaria, e o Reino do Sul, Judá, com a sua capital Jerusalém. Então o que acontece? O Reino do Norte, que é
Jerusalém, ou chamado no texto, como você viu, Efraim, ele se junta à nação síria para lutarem, resistirem contra a Assíria. Não confunda Síria com Assíria. A Assíria, a nação Assíria, ela era um império que já estava crescente nessa época, estava avançando, dominando terras, e Síria e Israel se juntam para atacar e conter o avanço da Assíria. E aí eles lutam contra Judá, que estava ali, digamos aí, uma terceira via, né? Uma terceira via. Engraçado falar isso nos dias de hoje aqui no Brasil, mas enfim, Judá era ali a terceira via, ou seja, você tinha dois reinos, duas nações unidas, que era a Síria e Israel, Judá no meio, e você tinha o Império Assírio que estava aí dominando tudo. Então, a Israel e os sírios, né, a Síria, vão se levantar contra Judá, muito provavelmente para derrotá-los e anexá-los em si, né, a si, para que o seu poder contra a Assíria fique maior. Só que aí eles tentam, se levantam contra Judá e não conseguem derrotá-la, tá bom? Então já estou adiantando para você aqui que não consegue derrotar. Você vê que no versículo 6 aqui, ó, termina: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, vamos conquistá-lo para fazer reinar no meio deles o filho de Tabeal. Então eles queriam dominar Judá e anexar a essas duas nações que estavam juntas para atacarem, para fazerem força contra o Império Assírio, que estava dominando geral, tá bom? Isso não acontece, não conseguem anexar Judá a si, em si, né? E aí, na continuação desse contexto histórico, você agora vai perceber a leitura no versículo 7. Acompanha comigo aí na tela, ó. Vou colocar para você aqui e vou ler, tá bom? Então, assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer. Ou seja, Judá, vocês não vão perder para a Síria e para Israel. Porque a capital da Síria é Damasco e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Está falando aqui Efraim de Israel, tá bom? A capital de Efraim é Samaria e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Cabeça aqui é o rei, tá? O rei que está sob essa nação nesse período. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão, tá bom? Então aqui é Deus dizendo para Acás, que é o rei de Judá, que não é um bom rei, né? Você vai perceber depois ao longo da história, principalmente lá no livro de Reis, que ele não é bom, muito longe disso, mas ele está ali como o rei de Judá, que é aquela nação, aquele pedaço, né, de povo, digamos assim, ao qual Deus prometeu que dele viria o Messias, então a raiz de Davi. Então, mesmo independente de ser um rei mau, Deus vai cumprir sua promessa e Judá vai permanecer, tá bom? E aí, na sequência, essa explicação rápida entra aqui no versículo 10, que é talvez o ápice aí do capítulo. Você vai entender o seguinte: olha o que acontece, olha só. Aí o versículo 10 diz assim, ó: e o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Olha o que Acás respondeu. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Olha que homem piedoso, bonitinho, né? Não, não vou pedir nenhum sinal, não, e não vou nem tentar o Senhor. Ele pega um versículo, se eu não me engano, em Deuteronômio, né? Não, que fala sobre não tentar o Senhor Deus, e ele coloca isso na sua boca como se fosse algo bastante piedoso, né? Não, não vou tentar, meu Deus, não. Depois eu vou falar para vocês aqui o que muito provavelmente está na cabeça de Acás, tá bom? Quando ele responde isso. Aí no versículo 13, ó, então Isaías disse: escute, agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Versículo 14 aqui, ó. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis, da Síria e Israel, que você tanto teme, será abandonada. Então, resumão aqui do versículo 10 até o versículo 16 é o seguinte: ah, o rei de Judá, Acás, né, ou Jerusalém, ele está ali sendo atacado, está oprimido por essa união, né, por essa coligação de outras nações contra ele. E o profeta Isaías fala para ele o quê? Acás, pede um sinal para Deus, ele vai te mostrar sobre o que vai acontecer. E aí Acás prefere dizer: não, não vou pedir nenhum sinal. Vou pedir nenhum sinal porque isso é tentar o Senhor Deus. Só que Acás, muito provavelmente, estava com outro plano na sua cabeça. Ao invés de ele temer a Deus e recorrer a Deus, ele provavelmente tinha na sua cabeça pedir ajuda à própria Assíria. Ou seja, ele preferiria, isso segundo alguns comentaristas, tá bom? Ele preferiria pedir ajuda para o reino assírio, que é aquele que estava dominando geral, do que recorrer ao seu Deus. E aí está o erro absurdo de Acás. Ele prefere confiar no homem do que confiar no próprio Deus. E aí acontece que ele tomou a atitude errada, muito certo, é muito claro isso no texto. Ele tomou a atitude errada e na sequência a gente vai ver o que vai acontecer com ele. São apenas uns 2, 3 versículos que eu vou explicar para vocês e depois eu volto para falar sobre a profecia do Emanuel aqui e aí eu finalizo a reflexão de Isaías, tá bom? Olha só, aí no versículo 17 diz assim, ó: mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia que Efraim se separou de Judá. Tá bom? Aqui Israel se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Então, aqui na sequência, eu, eu vou depois, né, falar para vocês no capítulo 8 o que vai se suceder, mas a gente não precisa mais ler aqui esse trecho que resume que Acás fez a escolha errada e o seu povo vai sofrer por isso. Mas a princípio eu quero, para finalizar, falar com vocês sobre esse versículo aqui, ó. Versículo 14, que é bastante conhecido de todos nós hoje. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel. O que essa profecia está falando? Automaticamente você vai dizer, está falando sobre Jesus, óbvio. Sobre Jesus que vai vir ao mundo, né? E aí ele salvará o seu povo. Só que é o seguinte, galera. O versículo 16 fala assim, ó: na verdade, antes que esse menino saiba desprezar e escolher o mal, né? Ele fala que a terra dos dois reis, Síria e Israel, serão abandonadas. Então ele fala: olha, essa criança vai nascer, e aí, antes que ela cresça, a derrota sobre a Síria e Israel vai acontecer. Ou seja, Jesus só vai nascer 700 e tantos anos depois desse episódio de Isaías. Então, como é que a gente interpreta isso? Existe uma explicação bastante básica, rápida e inicial para essa questão. Você pode entender que, de fato, Isaías estava falando sobre uma criança que nasceu naquela época, até porque aqui no texto, quando ele fala a virgem conceberá e dará luz a um menino, não significa necessariamente uma mulher que não tenha ainda tido relações. Pode ser uma jovem casada, já casada, tá bom? Ou
uma outra pessoa, pode estar se referindo a uma outra pessoa que não Maria, a mãe de Jesus. Isso é possível. É provável, eu acredito nisso, que aqui se trata de quê? De uma profecia chamada de duplo cumprimento, ou seja, ela se inicia com o nascimento de uma criança na época de Acás, realmente lá em 700 e tantos antes de Cristo, e que se completa com Jesus no ano do seu nascimento. Então, esse é o sinal que Deus daria para Acás. Acás preferiu escolher o que o seu coração desejava e se deu muito mal, né? Se deu mal. Enfim, na sequência a gente vai ver o capítulo 8, mas isso vai ser no próximo vídeo. Esse vídeo até ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas eu queria dar essa explicaçãozinha rápida para vocês, porque não são capítulos muito fáceis de entender, apesar daqui a minha proposta ser uma reflexão rápida, tirando dali princípios para a gente aplicar na nossa vida hoje. Esse pano de fundo eu deveria trazer para vocês e dizer o seguinte: olha, quando Deus te orienta a fazer alguma coisa, faça. Não pense que você tem um conselho melhor do que Deus. Certamente você vai se dar muito mal. Ah, quais são os conselhos de Deus para mim, Marcelo? Olha, leia a sua Bíblia, estão repletos, né? Obedeça seu pai e a sua mãe, eduque os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, honre os seus pais, honre o seu patrão, seja honesto, seja bom, procure a sabedoria, ame a verdade, lute com todas as suas forças contra o mal, não é? Use o seu intelecto para a glória de Deus e aí vai. Siga isso, não invente, não queira dar uma gambiarra na opção que Deus te dá, na ordem que Deus te dá, até porque certamente tudo que você pode vir a fazer, por mais bondoso que você seja, nunca será comparável ao que Deus tem para você. Por quê? A palavra de Deus, ela não é uma verdade ao lado de outras, ela não é uma proposta acima de outras, mas ela é a própria descrição da realidade. Deus fala aquilo porque é assim que é, ok? Então agradeço muito a sua participação até aqui, que Deus te abençoe. Mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo, se você gostou, compartilhar nas suas redes, compartilhar no Facebook, e aí vai, tá bom? E fazer com que esse canal possa crescer, para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos aqui e espalhando aí para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então agradeço muito pela tua participação até aqui. Te vejo no próximo vídeo e busquem sempre as coisas do alto.